Oi, eu sou Tânia, uma filha amada de Deus e participo do Celebrando a Recuperação da Primeira Igreja Batista do Retiro. Nossos encontros acontecem todas as quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos na PIB. Mas nesse período de isolamento social, estamos fazendo vídeos com reflexões que nos ajudam na nossa caminhada de recuperação. Por que mesmo sabendo o que é bom para nós, ainda assim resistimos às mudanças? Você já pensou nisso? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse tema. Por que resistimos às mudanças? Por que é tão difícil mudar? Jesus nos diz lá em Mateus 11, de 28 a 30, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, Jesus claramente nos convida a irmos a Ele. Nesse texto, Ele demonstra o seu amor para conosco. Ele se importa e por isso nos chama. E este é para os que têm problemas, para os cansados e os oprimidos, os que estão com cargas tão pesadas e tão grandes que não dão conta de carregar sozinhos, os que perderam a esperança até mesmo para esperar, os que estão feridos e com traumas profundos, os que não têm mais caminho para caminhar, os que perderam o rumo da vida, para os que perderam a direção. É urgente contarmos tudo para Deus. Ele nos dá esse privilégio de abrir o peito, a alma e o coração. Temos que ser verdadeiros, pois Deus é um Deus de verdades e as verdades dele estão em todas as áreas da nossa vida. O Celebrando a Recuperação nos ajuda a enxergarmos as nossas verdades. Tem aberto as nossas mentes, pois somente conhecemos uma pequena parte de nós. A outra parte está imersa dentro do nosso inconsciente. Somente 5% do que conhecemos de nós é consciente e 95% não conhecemos. Os Salmos 139, 23 e 24, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista declara que Deus sabe mais sobre sua vida do que ele próprio. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo do seu ser, onde nem mesmo ele é capaz de ir. Ele declara que Deus percebe de longe os seus pensamentos. O salmista reconhece que nem mesmo ele próprio é capaz de discernir completamente o seu coração e temia que algum mal oculto pudesse estar dentro dele. Paulo, em Romanos também, 17, 19, conseguiu expressar claramente o sentimento que temos quando erramos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quando causamos aquela decepção amarga, aquela que mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém tenha descoberto nosso erro, não nos deixa em paz. E por vezes não aguentamos mais as promessas que fazemos para nós mesmos de que vamos mudar. Por que temos dificuldades com nossas mudanças? Porque muitas vezes nós resistimos a elas. E o que é resistência? É tudo que interrompe o processo de trabalho, é força que se opõe ao movimento. E por que então resistimos quando percebemos que mudar é preciso? Resistimos porque nós temos medo de errar. Resistimos porque temos o medo do julgamento. Resistimos porque às vezes encaramos o fracasso e isso dói e vem a frustração. Por que é tão difícil mudar meus hábitos? Por que é tão difícil deixar como eu sou? Primeiro, porque esses hábitos estão comigo há muito tempo. Muitos hábitos foram desenvolvidos há muito tempo atrás e apesar de serem incômodos e autodestrutivos, eles são familiares. Segundo, porque eu me identifico com eles. Confundimos nossa identidade com os nossos defeitos e assumimos aquela maneira de ser como sendo a nossa identidade. Terceiro,
porque eles têm uma recompensa. Todo defeito tem uma recompensa. Eles mascaram a dor, são uma desculpa para o fracasso, chamam a atenção, ou permitem controlar outras pessoas, ou compensam a culpa. Realmente, é uma grande dificuldade parar de fazer o que eu faço. Como trabalhar essa questão? Precisamos conhecer os nossos próprios limites. Precisamos nos conhecer melhor. No Celebrando a Recuperação tratamos isso. No CR nós lidamos com as questões que vêm de dentro. Tem coisas que colocamos no nosso subconsciente para não sentirmos dor. Recordações esquecidas que elas não se perdem. Nós existimos, porque a dor às vezes chega a ser insuportável. Essas dores são traumas emocionais. Muitas acontecem conosco e não nos expressamos. Elas ficam guardadas. No CR nós damos nomes às nossas dificuldades. Nós damos nomes às nossas dores. Precisamos descobrir o motivo por que agimos assim. Por que eu procrastino? Por que eu não tenho controle financeiro? Por que eu tenho vícios? Por que eu tenho esse mau hábito? Conforme vamos caminhando nesse processo, vivendo um dia de cada vez, vamos falando, vamos dando nome e aí ficamos mais leves. Estamos nos Celebrando a Recuperação para descobrir onde foi o trauma. Deus vai nos ajudar a vermos isso. E aí mudamos, pois descobrimos o porquê, o motivo que nos levou àquela ação. A recuperação acontece com relacionamentos. As coisas que deixamos enterradas, elas virão e serão trabalhadas. Como devo me comportar para me livrar dessas coisas? Primeiro, essas coisas demandam embate, processo e precisamos transformar nossa mente. Então é uma luta diária. O que nos cabe para começar a vencer os problemas? Como que eu coopero com Deus nesse processo? Primeiro, concentre-se em mudar um defeito de cada vez. Quando começamos o CR, começamos a enxergar os nossos defeitos. Mas no início do processo, devemos identificar uma das coisas e lutar contra ela. Temos que selecionar uma só. Temos que ser específicos. Concentre-se em uma vitória de cada vez. Um dia de cada vez, eu vou tendo uma postura nova em relação àquilo. Vamos devagar. Os nossos defeitos se instalaram em nós devagar. Por que queremos sair de uma hora para outra? Vivemos na era do instantâneo, do rápido, mas geralmente não é assim que acontece. Terceiro, concentre-se no poder de Deus e não na sua força de vontade. Força de vontade é importante, mas não posso depender somente dela. Somos limitados e contamos com a misericórdia de Deus. Confiar somente em nós é um caminho de derrota. Quarto, concentre-se no que é bom e não no que é ruim. No que você quer e não no que você não quer. Focar o nosso coração em coisas boas e nos distanciarmos do mal. Devemos fugir da aparência do mal. Quinto, concentre-se em fazer as coisas boas e não em se sentir bem. Lutar contra essas coisas não é nada agradável. Vamos fazer coisas boas, mas às vezes vamos nos sentir incomodados. As mudanças de comportamento nem sempre são bem-vindas. Confrontar situações interiores. Teremos que enfrentar e dizer não. Sexto, concentre-se em pessoas que querem seu bem, que te ajudam e não nas que te atrapalham. Quem vai realmente te ajudar? Temos que andar com quem nos ajuda para termos a nossa vida transformada. Sétimo, concentre-se no seu progresso e não na perfeição. A perspectiva de Jesus não eram homens perfeitos. Ele escolheu homens imperfeitos e exigiu progresso e não perfeição. Não nos cobremos tanto. Então, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Estamos em processo. E esse processo é muito importante, pois estamos tentando. E o Espírito Santo trabalha em nossa vida para nos parecermos mais com Jesus. O Celebrando a Recuperação abraça a quem quer ser a cada dia mais parecido com Jesus.
No CR, nós confrontamos as nossas deformidades. Se o teu desejo é confrontar essas coisas, você está convidado a participar do CR. Deus deseja realizar coisas maravilhosas em nossas vidas, mas Ele não pode começar a mudar-nos até que voluntariamente nos submetamos a Ele. O que você deseja mudar em você? O que você tem escondido dentro de você que te atrapalha a ser verdadeiro? Você tem coragem de pedir a Deus que remova seus defeitos de caráter? Se a sua resposta for sim, isto é tudo o que Ele está esperando. Comece hoje mesmo. Agora as minhas filhas vão cantar a música O Maior Vilão Sou Eu. Preste atenção na letra dessa canção que tem tudo a ver com a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a sua atenção, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias da TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias da TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o